Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. É complicado fazer uma palestra depois do Alexandre, né? Mas como a gente está no meio de uma comunidade acadêmica, né? É importante dizer o seguinte, com respeito a todas as outras faculdades e entidades, quem tem o carimbo Exalc, e eu não sou da Exalc, tem um diferencial. Mestre Pedro Arraes, nós precisamos modificar a estrutura curricular. Não dá mais na veterinária para conviver com esse tipo de processo praticamente rudimentar em termos das necessidades e a demanda e a participação que o Brasil vai ter no futuro. Não dá para acreditar que tu tenha hoje o ensino médico veterinário sem uma residência médica, né? Então eu acho que esse é o principal tópico que a gente retira, que a capacidade de externar e a capacidade de opinião das pessoas com uma formação do Alexandre é extremamente, né? A minha está mais rodeada de números, mas eu estava dizendo para o João Sampaio que o importante é que o meu raciocínio se atrela ao dele sem nós nos falarmos, e nós vamos poder passar para vocês uma convicção, né, de um cenário futuro promissor. Eu sou mais nervoso que o Alexandre, ele conseguiu ficar parado aqui uns 15 minutos, assim, no vai e vem, né? Eu, como bom italiano, vou... Essa é a primeira grande notícia, né? Na assembleia de ontem, a BIEC, que tinha 10 sócios, né? A BIEC tinha 10 sócios, terminava ali no Minerva. Com a virada do dia de ontem, nós passamos a ter 20 sócios. Alteramos o procedimento pela necessidade e a maturidade de interpretar esses avanços e essas necessidades de interpretação que o Alexandre citou, né? Por favor, não olhem para a concentração da exportação que fica, mas sim da facilidade que isso vai se traduzir em interpretar e acompanhar a necessidade diuturna de saber o que acontece em cada mercado. Os mercados são muito específicos. O Ramadã esse ano é em agosto, né? A gente tem que ficar atento ao Ramadã. O Irã, o Ano Novo, foi agora em março, não compra muita coisa, né? A Rússia acompanha o calendário juliano e não gregoriano. O Natal é dia 6, os portos começam a congelar em outubro. Todo mecanismo e todo detalhe é importante para a condição de sucesso. Então, essa seria a grande notícia, a grande novidade, que não dá mais para ter distinção, até porque a área de mercado interno não tem uma representatividade e as argumentações de conceitos são muito pulverizadas. Hoje se trabalha plugado no mercado interno e externo, independente dos percentuais de 20% ou 80% de exportação no mercado interno. Esse é um retrato que fica aí para vocês, né? Nós importamos só 273 cabeças. Existe um mecanismo todo complicado que vocês conhecem, tem que ter aval, isso é tudo material genético de primeira linha, né? Taxa de lotação, Viacava, exportação de animais vivos, 483.272. Na minha visão, isso é um negócio de mercado, né? Quem tem que estabelecer um critério de controle disso aí é o governo que tem que interceder. O Uruguai tem um processo em relação a isso que modifica-se esse ano, né? Eles exportavam muito gado em pé e durante um período, nos últimos 2 anos, nós tivemos um frigorífico extremamente capitalizado procurando por um boi que não existia porque ele foi exportado. Então a peculiaridade de cada um é que vai resolver o tipo de política a ser feita, né? Então, mercado é mercado. Concordo com o Alexandre também, o Brasil é rudimentar em relação
a números, né? Nós temos aí os mais variados. Eu diria que o abate de 42 milhões, 22 milhões com inspeção federal, pode se acrescer aí mais 10%, porque a legislação interna que domina isso, o veterinário de cada frigorífico tem que notificar até o dia 10 o abate que ele procedeu, que foi procedido, né? E isso não é feito. Então, tu entra na estatística do Ministério, as estatísticas de janeiro do ano passado, às vezes ainda tem modificação. Então, o que se recomenda é que o governo, nós já solicitamos e sugerimos que alguma entidade, né, tomasse conta desse processo para que os analistas e as pessoas que façam avaliação de mercado possam traduzir para esses investidores de fora alguma coisa concreta, que nem o Alexandre disse, né? Eu já estou chegando na fase não de branquear, mas de perder cabelo, pensando como é que vai arrumar esse processo aí. Mas vamos lá. Exportação da década, né? Nós temos aí essa bolinha que não está funcionando, mas 2002, o Viacava colocou, nós exportamos 800 milhões de dólares, aproximadamente, para 62 mercados. Entra uma gestão diferenciada, o Brasil entende que tem que vender e não ser comprado, né? Existe uma necessidade muito grande de encurtar a cadeia de lucro, ou seja, o frigorífico vendia a carne para um broker aqui interno, que vendia para um externo, que vendia para um fracionador, para um distribuidor. Então eram 7 fases. Passamos a fazer eventos no exterior, encurtamos essa cadeia. Hoje tu praticamente entrega o teu produto para o distribuidor final. Apesar de ter muito número, é interessante nós analisarmos esse fechamento do comparativo de 2012 para 2011. Nós temos aí uma exportação dividida, carne in natura, industrializado, milbos, tripas e salgados, né? Com uma grande evolução. E praticamente os números em relação à variação de receita e variação de volume são bastante positivos e, obviamente, esse dado de preço médio baixo não significa que nós estamos vendendo por menos. Existe uma grande transformação e uma grande necessidade de adaptação ao custo do processo de consumo. Então, menos 5,36 não significa baixar o preço que tu vende, mas sim alterar o cardápio de ofertas de cortes que tu está dando para cada país. Então, quem consumir miolo de alcatre passa a comprar um produto mais barato, que tem uma textura semelhante em relação à fibra, que é o caso do colchão mole, e assim sucessivamente. Então, isso é uma adequação, é uma acomodação do processo. Mas, dá para se notar perfeitamente, né, esse grande salto, que também está relacionado a tudo que o Alexandre falou. Então, vou descer aqui antes que eu caia. Bom, praticamente a gente fechou o ano de 2012, dos 20 maiores importadores, positivo. Cada um deles que está em vermelho tem a sua explicação específica. A Europa, negativa, por quê? Ela blinda politicamente a entrada e o acesso de países que possam ofertar carne, né? Tentam controlar o mercado, e por isso que nós temos aí essa cacaca que fizeram da carne de cavalo. A própria concepção da União Europeia, com 25 ou 27 membros, e o exemplo mais concreto de que isso é prejudicial e pernicioso é o exemplo da carne de cavalo. Na passagem da UE 25 para 27, com o ingresso da Romênia e da Bulgária, o Brasil faz um acordo de compensação e troca 120 mil toneladas de carne que ele mandava para a Romênia e a Bulgária por 5 mil toneladas de rilto. Foi um negócio. Poderíamos ter conseguido mais. Mas a Romênia e a Bulgária deixam de comprar 120 mil toneladas de produto, não de segunda linha, mas base para fazer embutidos, que eles são grandes produtores tradicionais.
que acontece com isso? Eles não mais importam trime, colchão duro, dianteiro, pagando um tributo de 20 e entram num processo de pagar 130, 150 para uma licença que inviabiliza o negócio. Tirou a capacidade de matéria-prima, tirou a capacidade de competitividade. O que acontece? Tem que procurar sacanear o processo. Então, o que tem de matéria-prima barata? Na Romênia, cavalo. Semana passada, um dos maiores pecados e agressões ao mundo árabe, salsicha de frango com matéria-prima de suíno. E recentemente, a semana passada na França, mistura de 12 toneladas de carne ovina em produtos e lasanhas de carne bovina. O que é isso? A política suicida dele de se proteger e não entender que o aumento de países desregula também o mercado deles. O Líbano cai bastante pela contaminação do processo, porque às vezes o Brasil não tem acesso ao mercado, mas automaticamente ele é abastecido pelo país que tu tem acesso. Então, a Jordânia supria a Síria, que então comprava muito do Brasil. O fato do Líbano também, ele supria todos esses mercados, então nós temos uma justificativa para o processo, né? O caso de Israel é bastante pontual, é um processo bastante delicado, bastante complicado, o ritual kosher, assim como o halal, e eles têm uma preferência pelo Uruguai, e agora o Paraguai faz muito corte para Israel. Mas, em relação ao preço médio, é um diagnóstico que deu aquele 5,35, mas nós estamos muito bem. O que o Alexandre colocou, que é impressionante esse detalhe, que também leva a um diagnóstico do exportador. Líbia, um país pós aquela confusão criada pelo Gaddafi, se estabiliza um pouco mais a democracia do comércio e do consumo, e tu aumenta 253%. E o impressionante, a gente pode traduzir como 591% de aumento para a China. Eu não tenho a menor dúvida que esse constrangimento do achado priônico no Paraná, nosso maior prejuízo foi perder o mercado da China. O mercado da China vai ser o grande suporte de excedentes ou de administrações erradas em relação ao processo comercial, né? Nós entramos com 4 frigoríficos, depois passamos para 8, para 12, mas nós perdemos a presença na gôndola, e nos custou 3 anos entender que o Brasil não vai ser competitivo no mercado chinês na área de catering ou de produtos de alto valor agregado. Por quê? Porque a Austrália e Estados Unidos já doutrinaram o mercado, e o chinês tem uma percepção muito maior pela gordura, e isso com o sistema feedlot australiano-americano. Então nós costumamos encontrar o nosso nicho, que é aquele de carne em tira, dianteiro para carne industrial, cujo consumo é extremamente, né, positivo. Sabe-se, pelas últimas visitas nossas, a cada 4, 5 anos, ao lado das grandes cidades chinesas, como Xangai, como Pequim, se estabelece uma comunidade de 10 milhões de pessoas, ou seja, é um São Paulo a cada 4 anos, e já passa de 600 milhões de pessoas que têm acesso ao consumo, para uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas aproximadamente. Então, essa é a nossa distribuição. A Rússia, 21%. Depois nós vamos particularizar se der tempo, né? A Líbia já com uma proporção bastante boa. Irã, Chile, Venezuela, muita atenção, né? Países da África começam a ter uma distinção especial em relação à exportação, né? Muda o padrão de encomenda, deixo de querer comprar só rim e algum dianteiro roubado, e passam a entrar num acesso diferenciado em relação a cortes e composição, né? Em faturamento, é só para mostrar que é praticamente a mesma coisa. Vou passar isso aqui também.
exportações. Oi. Opa. O que eu faço agora? Vamos lá, Alexandre. Market share de exportações brasileiras. Vamos ver como é que a gente anda, né? Em 2013, olha o que é o prejuízo do processo e como a gente tem que estar atento para a história da barreira comercial e que tem que ter eficiência de governo, né? A Europa importava 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E melhor do que isso, o Brasil não tem alternativa para corte nobre. Ou eu mando o meu filé mignon a 20 dólares para a Europa, ou eu mando a 12 para Dubai. Então, nós temos que ter uma necessidade de convencimento de priorizar mercados alternativos para poder bater espada com esses caras que são extremamente hábeis, né? Espera-se até que agora está todo mundo trabalhando para a eleição do ministro Roberto Azevedo para diretor-geral da OMC. Espero que ele passe nessa peneira, que vai ser muito bom para nós. Mas nós passamos de 30% de participação para 9%, onde tem o maior valor agregado. E tudo isso a gente tem que compor nessa cesta de processo e estar atento a cada detalhe. Então, Ásia passa a comprar muito mais, África, né? NAFTA, Oceania. Então, esta é a grande transformação. Nós tínhamos Europa 30% e passamos a ter 10% do mercado que remunera mais. Tem que ter uma motivação especial. Nós iniciamos algumas provocações que foram rebatidas pela União Europeia, pela DG Sanco e DG Agri, com algumas modificações aí em relação à cota Rio e a própria exportação para a Europa, mas não vale a pena discutir enquanto a gente está com o pleito do ministro, né, se vamos entrar com o painel ou não, mas depois vocês vão ver a notícia. Passa para mim aí. O mesmo quadro, né, em relação à receita, pode passar. Por categoria, esse também é um dado interessante, porque a gente nota um prejuízo muito grande que foi ocasionado aqui, única e exclusivamente, pelo caso da ivermectina, né? Um processo muito mal conduzido, né? Os laboratórios, que me desculpe até a sinceridade, né? É um problema que poderia ter sido resolvido. A ivermectina é um produto que deixa resíduo e que não é culpa do produtor, porque numa conversa com o seu Batista, o pai dos meninos lá do JBS, ele disse, olha, na época a gente abateu animais dele e foi feita uma análise de todos os animais e ficou resíduo. Então, a bula não condiz com o processo, não é o produtor que diz respeito ao período de carência. E isso poderia ter sido resolvido se os laboratórios que detêm a exclusividade da molécula se preocupassem em provar aos americanos que 10%, que 10 ppm no músculo não é igual a 100 ppm no fígado, porque a lata não tem só músculo. Ela é aprovada com carne tendinosa, gordura, a gordura adora uma molécula, né, do princípio ativo. Então, a carne resfriada a Europa também nos prejudica, porque a carne resfriada tu não tem a necessidade de fazer estoque, né? Tu te programa, abate o boi, produz e exporta, né? A carne congelada tu já tem esse custo. E nesse sentido vale a pena dizer também que nós frigoríficos muito pouco fizemos em modernidade ao longo dos últimos 20 anos. O grande sucesso que a gente imaginava era quem fazia um frigorífico para bater 1.000, o outro fazia para 2.000. Hoje nós temos que administrar uma capacidade ociosa que não considerou o que o Alexandre disse, que foi o caminho do boi, né? Os frigoríficos começaram lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, para produzir lata para um pós-guerra, se beneficiando de matéria-prima dos outros estados. Além disso, né, o grande dádiva foram com os frigoríficos que nasceram os campos de golpe, né? A Swift Harbor tinha Livramento, Rosário, Futali, tudo tem aquele sentido. Pode passar, Alexandre. Esse é o retrato de o que significa o potencial de importação dos europeus, né? Uma queda bastante grande,
a partir daqui, 2007, tem a Instrução 61, que dificulta, o Brasil coloca a IN 17, e mais do que isso, eu não consigo estabelecer um ciclo que, para vocês, produtores, de que eu tenho interesse e vou precisar de animais diferenciados para um mercado diferenciado. Daí a necessidade de nós comprarmos uma briga definitiva com a União Europeia em relação à fragilidade com que eles argumentam as imposições e as barreiras técnicas, né? Não, pode passar. Ó, esse é o quadro da importação da União Europeia. O Brasil, em 2003, tinha 61% do mercado, só de cortes nobres, ninguém gasta licença para importar dianteiro, né? A Itália produzia, a Bresaola italiana era 90% a partir de colchão mole brasileiro, que é o melhor do mundo, porque é pesado e não tem marmoreio de gordura, então não fica aqueles frisos de gordura, né? E nós, hoje, nos deparamos com esse tipo de processo. Uma grande dificuldade, aqui está a linha de outros, mas a Argentina cresce um pouco pela disponibilidade, pela não ter, o maior pecado que tem, a história de ter fazenda habilitada, não existe em lugar nenhum, né? E isso nos tirou a condição de estimular um processo. Vocês vão ver rapidamente aí no... Pode passar. Tá. Esse é o quadro da Europa, e eu estou me concentrando bastante nisso, porque o preço, né, em euros da arroba, né, do quilo carcaça, ele sobe vertiginosamente e as nossas exportações caem. E essa blindagem está levando a Europa a ter que tomar uma decisão imediata, né, que é a entrada, a facilitação de entrada de produto para regular, né? Isso poderia ser feito em relação ao possível acordo Europa-Mercosul, mas com os argentinos dentro não sai mesmo. Pode esquecer que não vai sair. Não sei se vocês pensam diferente. Pode passar. Esse é um quadro lá da DG Agri, que é bastante interessante também. Se tu levar a visão deles até 2020, a produção cai, né? Aqui era 15 países, depois 25, agora 27, e o consumo cai, mas aí é a crise financeira, mas a produção cai junto. E aqui nós temos, aqui do lado de lá para cá, comércio e estoque, né? Tu tem uma exportação cada vez menor, aqui os estoques que comprados e adquiridos durante a vaca louca, né? Mas isso aqui é bastante fictício, porque, como sempre, né, o estoque chega num limite, né, Viacava? Ele sempre nunca vai baixar de um teto, porque senão começa a aparecer o roubo do estoque, né? Então ele não vai modificar muito. Pode passar de novo. Aqui é interessante que é um quadro resumo do que a Europa nos fez. Ó. Nós, em 2004, cumprimos 99 da cota, 99, a partir da Instrução 61 e do bloqueio deles, nós começamos a ter esse decréscimo, né? É interessante a cota Hilton, porque tu tem além de um bônus, tu não tem a tributação, então é extremamente palatável para o frigorífico, só que isso me levou também a abandonar um pouco o boi castrado, ou não estimular o boi castrado. E nessa condição, eu não consigo, pelo sistema de alimentação imposto pela Europa, eu não chego a Hilton se eu não tiver coxo. E se eu não tiver coxo, não tiver boi, se tiver boi inteiro, eu não tenho Hilton, e muito menos que isso. E aí está a grande modificação de conceito, é que o frigorífico tem que estimular a mudança da cadeia produtiva. Se os árabes estão comprando 50% ou mais, e todos os contratos com árabes é 93% de carne e 7% de gordura, eu tenho que deixar de ser um profissional, ou um frigorífico, ou um exportador, que tem essa visão de desmontar o boi e depois sair atrás do mercado. Eu tenho que, a partir do mercado, no negócio fechado, eu tenho que procurar o boi que eu preciso. Um exemplo bem prático disso é o seguinte: o Rio Grande do Sul, população bovina, quase que 100% de 12 ou 13 milhões de animais de raça europeia,
Se eu fizer algum contrato com o árabe, eu vou ter que pendurar o boi no gancho e tirar um pouco dele para atingir o padrão, né? Nós fizemos um trabalho interessante, o pessoal do Mato Grosso podia depois seguir um pouco esse processo. A gente verificou e mostrou para o governo que a concentração das exportações está numa região muito próxima, e 70% daquele mercado é exportado para povos árabes. Ali eu tenho que procurar o animal inteiro, porque eu tiro o gânglio, boto na caixa e exporto. Então, do mercado para o boi, e não do boi desmontado atrás do mercado. Manda bala aí. Rapidamente, todos os países que fazem cota Hilton, né? Argentina diminui consideravelmente, apesar de ter quase 30 mil toneladas, nós só temos 10. A Austrália, o Brasil caindo vertiginosamente, chegamos a complementar no ano Hilton esse aqui, 8%, né? Pode passar. Essa é a perda estimada que se tem, são 114 milhões de dólares pelo prêmio e pela diferença, ó. Eu pago o preço médio Hilton para o rampelões, que a gente utiliza na prática, na linguagem comercial, que é filé contra filé e alcatre, né, em proporções naturais. Eu apuro, se eu vendo Hilton, 9.300 dólares em média. Se eu vendo normal, boi União Europeia sem Hilton, eu tenho uma diferença de 3 mil dólares. Isso tudo influencia muito no ciclo. Então, precisamos juntos comprar essa briga, né, porque ela é extremamente palatável para nós. Então, como eu estava dizendo, a Europa, principal motivo, né, que eu citei anteriormente. Agora, o último impasse que se tem é que resolveram parar container para fazer análise de coli, enquanto que tu, em qualquer lugar do mundo, tu coleta uma amostra e a partir daí, se tiver problema, tu faz recall, né? E a coli, ela tem 6 ou 7 cepas patogênicas contra uma infinidade de outras que não são patogênicas, né? Mas é a maior trava. Então, a pressão de procurar agência europeia para fazer uma normativa interna para que a Itália, por exemplo, não pare o container e 15 dias de demurrage, né, com mais 10 dias em Santos, é um mês da carne parada, até se dar conta que ela é negativa ou positiva. Então, essa imposição é a última trava que eles nos colocam, e eu acho que isso deve ter um basta a partir do segundo semestre, com, né, a mudança de percepção que não só a BIEC tem, como também todo o governo. Pode passar. Chile, aftosa em Mundo Novo 2005. O que é isso aqui? Sacanagem, né? Os Estados Unidos procura o Paraguai, faz um acordo com o Paraguai de instalação de uma base militar, procura, né, disse, bom, o que eu vou ganhar se eu instalar uma base militar? Ah, temos aí um perfumezinho, um whiskinho, coisa e tal. Não, mas isso não adianta. Eu tenho boi, mas tu não tem status. Quem é o maior parceiro americano? O Chile. Não é concebido de um parceiro, que agora virou um grande parceiro na virada de governo deles, me blinde 4 anos por conta de uma aftosa localizada e resolvida e reconhecidamente fechada pela própria OIE. Né? Essa é a percepção que a gente tem aí de Mercosul como um todo, que tem que ser avaliada de uma maneira diferente. Então, por que me interessa o Chile? Vocês estão vendo aqui o grande... Porque o Chile é frete rodoviário, é carne resfriada, e ele me leva o boi inteiro. Porque o Chile tem um sistema de consumo diferenciado. Ele desmonta o boi em 18, 10, 11 cortes, 8 cortes, e coloca à disposição da população o que ela tem poder aquisitivo para comprar. Então, tu vai numa gôndola, tu compra agarrão, bife de vazio, um pedaço de alcatra, um pedaço de filé, ou um colchão mole. Então, o Chile é extremamente interessante para nós. Pode passar. Volta um. Volta. Aí. Então, esse era o quadro. Olha o nosso mercado em 2003. 75 mil toneladas. 75% do mercado de quase 80 mil toneladas, né?
Brasil, Argentina. A Argentina, por também outros litígios de energia e de gás, também fica nesse imbróglio todo, mas abre um espaço para outros, inclusive hoje a Austrália é provedor do Chile, com essa confusão toda que se criou entre nós hermanos, né? Pode passar, por favor. A Rússia. Não existe crise da Rússia com o bovino, né? A crise da Rússia é bastante diferente do que vende boa parte da mídia, né? Ela está um pouco escudada em relação àquela confusão de importação, de exportação de trigo. Foi resolvido, a última decisão que teve da Camex tem 1 milhão de toneladas, não me falha a memória, que pode beneficiar a Rússia, né? Casualmente, se a gente traçar um parâmetro hoje, tu tem exatamente os grandes produtores de trigo fora hoje do mercado de exportação, que é Rio Grande do Sul e Paraná, né? Mas a Rússia impressiona, não tem crise no bovino, a alta capilaridade dos frigoríficos pode, o que ocorre? Se hoje Mato Grosso está fechado, eu faço Venezuela no Mato Grosso e faço Rússia no Mato Grosso do Sul ou em Goiás. Então, nós batemos o recorde histórico para a Rússia, vendendo em números redondos 75 mil toneladas no primeiro trimestre. 75 mil toneladas, são cerca de 40 carretas de 25 toneladas por dia para o Porto de Santos, para ajudar naquela confusão da fila lá de grãos, etc, etc. Pode passar, que ela já me deu uma blindada ali, eu acho que tem muita coisa. Desculpa. Então a Rússia, o Brasil tinha aqui 15%, passa a ter 32% do mercado, e é um mercado extremamente estabelecido, né? Agora inicia-se um programa de governo por parte deles com incentivo para produção, para construção de feedlot, né? Então, eles vão levar uma década para tentar chegar à conclusão se é bom ou se vai dar para diminuir a condição de importação de carne bovina. Até porque, né, alguns arranjos internos obrigam a Rússia a ter que abandonar, a ter preços similares em relação ao gás do que eles vendem para outros países. Isso, obviamente, vai implicar no custo de produção. Pode passar para mim. Hong Kong. É impressionante, Hong Kong, esse primeiro trimestre, toma o lugar da Rússia e passa a ter entre 21% e 22%. Aumenta consideravelmente a compra, mas mais do que isso, aumenta o diferencial do pacote de cortes. Hong Kong era um grande consumidor de contrafilé de vaca, contrafilé com falha de gordura na cobertura e de um grande volume de produto de miúdos brancos, que é a horta, tendão, etc., e passa a adquirir, por exemplo, bastante filé mignon, apesar de filé mignon leve, pelo alto consumo que se estabelece com a segunda Las Vegas lá em Macau, né? Então Hong Kong oficializa junto à argumentação do Alexandre em relação ao cenário, né? A Hong Kong foi devolvida aos chineses pela Inglaterra, mas eles, a manutenção do sistema capitalista não tem nada a ver. A única diferença é que exportar para a China hoje sai mais caro em relação a tributo do que para Hong Kong, então a gente manda até lá depois, né? Inês é morta. Pode passar, eu mesmo, vai ficar a palestra para vocês. O Egito é o referendo de que a gente está certo em relação ao que a gente espera do mercado, porque a Índia coloca no Egito uma grande quantidade de produto, mas que não está mais para o meu bico, não cabe mais dentro da indústria, tu perder um tempo fazendo pacote de 1 quilo, né, que me gera grande despesa de mão de obra e me gera uma dificuldade muito grande de ter produto de dianteiro em pacotes pequenos, né? Então, a Índia toma do Brasil esse pedaço de produtos de baixa rentabilidade, mas o Egito mantém a sua percepção e a necessidade de comprar outros produtos. E isso vai ser uma coisa natural. Nos anos passados, o Brasil aumentou em volume, por quê? Porque a partir do momento que países como Uruguai, Austrália, Estados Unidos acessam mercados de remuneração maior,
né, eles têm que abrir mão de volume. E eu que estou ali naqueles anos de sucesso, passo a tomar Argélia, Egito, né, da Europa e de outros países. Por quê? Por causa da minha condição de abastecer por volume. Pode passar, 5 minutos. Então o Egito está aí, Estados Unidos, o grande baque de um problema de administração. Na minha opinião, ninguém se deu conta que os Estados Unidos queria modificar o processo e fez uma confusão tremenda em cima de um produto que é o vermífugo, que não é problema de saúde pública. A ivermectina é um problema de saúde animal. Tanto é que nos Estados Unidos, depois que se detecta num confinamento, 90 dias depois, eles vão lá na propriedade do Jovelino e dizem o seguinte, ó, este boi deu positivo à ivermectina. E nós tivemos que parar um processo plugado num problema de saúde humana. Então, muito mal administrado e que deve servir de exemplo para que a gente saiba trabalhar, como de fato soube se trabalhar nessa crise da vaca louca. Pode passar. Venezuela, extremamente quente o mercado, né? Existe, a gente não manifesta, mas Dudu, não tem como não torcer, porque se o candidato apoiado pelos Estados Unidos ganha a eleição agora da semana que vem, obrigatoriamente um pedaço disso aqui vai passar para quem? Para quem apoia o candidato. Então, né, às vezes a gente não quer politicamente tomar uma posição, mas comercialmente a gente tem que ter uma outra visão. Então, a Venezuela também, ela dá um grande desafogo. Hoje a gente faz exportação de Rondônia via rodoviária, sem ter esse problema de logística. Pode passar? Isso rapidamente, ó, nós conseguimos junto com o MIDIC e com o Ministério da Cultura e com o MMRE, minimizar essa crise que ficou só em 5%. Mas uma coisa que o Alexandre colocou, ela é muito importante. Hoje é muito mais fácil tu chegar no Ministério de Relações Exteriores e de Indústria e Comércio e falar sobre problema sanitário, sobre boi, sobre vaca, né? É muito mais rápido tu passar essa preocupação, porque ele já entende muito do processo, e isso facilitou muito que a gente não deixasse acontecer o que aconteceu na aftosa de 2005, onde em 10 dias nós perdemos 56 mercados. Pode passar. Esse é o resumo, tem muito número, mas para falar de mercado não tem como. Nós, o mês fechado, 2012, o trimestre fechado, nós tivemos um aumento de 18% em faturamento e 25% de volume no comparativo. O que nos leva a crer que o número sugerido pelo Viacava e pelo Alexandre de 6 bilhões deve ser alcançado, porque normalmente essa arrancada de ano, ela tem se mostrado no passado patinando um pouco, né? Pode passar. Essas são as exportações mundiais, tem uma grande controvérsia de dados, pode passar. Aí, o que o Alexandre falou, não tenho muito medo da Índia, né? Que assim como nós, no momento que a gente passou a ser vidraça, né? O mundo olha da gente de uma outra maneira e eles vão entrar numa fase, primeiro que a carne indiana, em termos de patamar técnico, ela é muito ruim, né? Tanto é que hoje, para atingir algum mercado de poder aquisitivo, eles usam caixa de frigoríficos brasileiros e botam a mercadoria dele e fraudam esse processo para ter uma rentabilidade maior, né? É o maior rebanho do mundo, mas não é o maior rebanho comercial do mundo, né? E o sistema deles é muito ainda ortodoxo, né? Claro, vão ter que se organizar. São pequenos volumes de búfalo que são exportados, né? Então, a Índia ocupa, como obrigatoriamente o Brasil vai ter que acessar mercados de melhor remuneração, assim como aconteceu no passado, a Índia vai ocupar esses mercados de volume, e se Deus quiser nós vamos chegar lá no final desse processo aí, porque eu vou mostrar para vocês. Esse é o grande negócio que o Alexandre tem num slide bem mais bonito que o meu, né?
Então, esses são os maiores importadores. A participação do Brasil nos maiores importadores de carne do mundo. A Contrade não fechou ainda, mas é uma referência boa. Rússia, então vocês vão se dar conta, nossa participação, ó. Esses são os maiores importadores. Estados Unidos, Japão, Coreia, México, Canadá, não está aqui Indonésia. O Brasil hoje não acessa a 50% do mercado importador que melhor remunera, por barreira comercial. Estados Unidos talvez agora nos dê uma mão, espera-se que, diminuída a pressão do painel do algodão com a vitória brasileira, né, eles coloquem consulta pública agora em março, mas se por um lado a gente teve um prejuízo, por outro lado a gente ganhou alguma coisa. Nós nos obrigamos a sentar muito próximo da Europa e dos Estados Unidos, porque eles sim têm casos de positividade de vaca louca, e isso fez com que a gente, o mercado pela simetria de status sanitário, aproxime um acordo e possa vir alguma coisa de lá e mandar para cá. Então, Estados Unidos nos interessa muito porque é o boi que vai exatamente para hambúrguer, é carne magra, é nossa especificidade, e nós precisamos alterar uma coisa. Estados Unidos, 25% do que ele abate vira hambúrguer. Então eles tratam a carne moída, o trim, como se fosse filé mignon. E a gente tem que valorizar, né, nesse sentido. O que é importante dizer também, fora esses países que tu não acessa, tu tem aqueles países da América Central que, por não ter serviço sanitário estabelecido, se valem de status americano. E um exemplo bem prático, a Jamaica não compra do Brasil porque ela adota patamar americano. E o Uruguai vende rabo bovino para a Jamaica a $5, e eu vendo a $2 para o Egito. Então, essa abertura nos facilita o acesso a outros mercados. Essa é a participação da carne bovina brasileira, né? Esses países representam 64%. Pode passar. Os principais destinos, aqui tem, pode passar. Ó, aqui também está um pouco do nosso sucesso, 0 minuto, né? Eu vou pedir mais 5 minutos que o Alexandre pegou na minha palestra, viu? É o seguinte, ó, o que é não objeção? É o modelo americano que usa dispersão, né? O que é não objeção? Não tem que sair circular para ninguém coletiva. Quem tem domínio e comprova que a tecnologia usa e pode usufruir do royalty, né? Nós estamos aí agora podendo utilizar ferramentas modernas, porque a União Europeia aceita a utilização do ácido lático. Nós não usamos esse tipo de ferramenta. A visão do Ministério da Agricultura, ela é muito mais excludente, ela influencia muito nos 20% dos que estão errados e obriga os 80% a se enquadrar nesse percentual de correção. Então, a não objeção, ela dá uma liberdade maior. E aqui também um grande problema nosso. Dr. Roberto Rodrigues, né, que criou a Secretaria de Relações Internacionais, merece todos os louvores. A partir desse momento nós começamos a ter um núcleo pensador e de gestão, mas o Itamaraty, nesse modelo brasileiro, com o SECOM obsoleto, não tem como nos ajudar nesse processo para qualquer coisa, né? Vamos citar o exemplo, a Rússia compra 800 mil toneladas de proteína animal, frango, bovino e suíno. Nós temos que ter um embaixador que tem que ter um viés comercial. Não adianta o cara lá ficar escrevendo sobre ogiva nuclear, porque esses 800 mil toneladas move um processo de gestão completamente diferente. Então, o Brasil precisa dividir o seu Itamaraty em comercial e político, como é em todas as outras partes dos mundos ou dos países que têm maior influência. Pode passar. Isso aqui é o que a gente precisa, ó, nós temos que mudar essa relação, né? Autocontrole, cadastro único, nós temos que trabalhar com o conceito de autonomia, né? Eu vou usar o exemplo da fábrica da Nestlé de Ibiá. O veterinário não vê o leite entrar, não vê o leite em pó sair, né?
No nível de controle de excelência da empresa, não exige que tu tenha esse potencial de fiscalização e custo. Nós temos que partir, não tem como, 2 terminais portuários para os próximos 2 anos em Santos, vai ter necessidade de 100 veterinários e 100 agrônomos. Nós temos que começar a falar em controle do controle. Alguém tem que controlar e o Ministério, com a sua autoridade, controlar esse controle, senão, e vai ser muito... Pode passar. Essa é a nossa área, né? Nós temos aí, cada um tem um número, né? Mas um dia a gente vai chegar no número redondo aí. A gente está em franca expansão em relação a esse processo. Aqui é a zona tampão. De fato, aqui, né? Nós temos que obrigar. Nós só vamos modificar preço, mercado, a partir do momento que a União Europeia reconhecer o Tocantins, por exemplo. Ela não reconhece o Tocantins, a OIE reconhece, mas a Europa não homologa, né? Então, não, a OIE. Isso aí é um pouco de tudo, mas a gente tem que mudar um pouco essa percepção, porque é a remuneração, é o mercado que vai dizer o que tu tem que trabalhar, né? Pode passar, Alexandre. Isso aí, ó, rapidamente, mas eu acho muito importante. Isso é um encontro casual no porto de Roterdã dos 2 maiores navios do mundo, né? Olha só, isso aqui é 20 dias, esses 2 navios são 20 dias de operação no Porto de Santos. Passa mais um. Olha o que é, ó. Todo mundo fala em logística, a gente fez um trabalho magnífico, mas olha aqui, ó. Nós estamos exportando por P100, mas para tu exportares, tu tem que ter receita, vigilância sanitária, tem que ter Ministério da Agricultura, tem que ter gente disponível para controlar o processo. E tu tem que fazer um processo diferenciado, então não adianta só ter. Então, olha só os terminais de uso privativo, né? E o que são os 34 portos públicos. Essa facilitação de não ter que derrubar carga até Santos é que vai dar maior fluxo de produção, de abate e de desosse e de exportação. Pode passar. Vamos entrar no regime jurídico dos portos, a mesma coisa, passa mais um. Outra coisa, os portos mais desenvolvidos trabalham com navios de altíssima geração. Eu não preciso dizer para vocês que navios que pela calada do porto e pela estrutura, é como esse Airbus, o 380. Não tem lugar aqui porque não tem como descer. A mesma coisa que um navio desses aqui significa 3 ou 4 desse aqui em termos de carga. Pode passar. Essa é a comunidade portuária que eu tenho que trabalhar, que às vezes o produtor não entende. É impossível. Eles partem do conceito de que, Jovelino, se o lugar é onde termina tudo, é lá que eu vou botar alguém para fiscalizar. Então, aí nasce o conceito das estações aduaneiras de interior, mas não adianta tu criar uma IAD se tu não tem todos os órgãos com gente lá para fazer o deferimento. E o mais impressionante é esse aí, ó, pode passar. Olha só, né? Assim como eu tenho meus pecados, e às vezes o João Sampaio me entrega um boi de 24 meses com 17 arroba, e eu tenho problemas estruturais, não faço uma sangria de 3 minutos, não tenho estimulação elétrica, a picanha que sai no vácuo vai ser de um animal de 5 anos, eu tenho essa obrigação de perpetuar. Mas olha só, impressionante, todos os portos principais, esse é a chegada na barra até a atracação. Então, Antonina, tu tem essa média horária aqui, né? Depois tu tem a atracação até o início da operação, que é o menor em todos. Olha em Antonina o tempo que eu tenho para atendimento e olha em Santos. Eu não tenho problema nenhum, eu só tenho problema em atendimento e em chegada na barra para atracar. A média horária no Brasil são 60 horas. Não tem como tu ter um diagnóstico completo. Se o Alexandre tiver que fazer um estudo para algum europeu ou para qualquer país, algum fundo árabe, e mostrar esse slide, ele vai ter que trabalhar na BIEC. Porque não tem como tu trazer um empresário, trazer investimento, nem estimular a produção. Então, pode passar aí. Não, um anterior.
Aí, esse aí. O que a BIEC fez? Dia 17 ganhamos autorização do Ministério da Agricultura, um projeto da USP que saiu bem baratinho. Nós conseguimos um LAC eletrônico que vai nos economizar 60 horas, ou seja, 2 dias a menos ligado na tomada para manter o container congelado ou resfriado, que me sai 240 por dia, certo? Por quê? Esse lacre, quando é despachado pelo veterinário, já manda todos os documentos para o porto e para quem o Ministério mandar, e com isso não precisa esperar chegar o caminhoneiro com o documento. Então eu vou diminuir a minha estadia de 10 para 8, ou dependendo da estrutura que tu tem. Isso é um ganho monstruoso, tanto é que a empresa de logística brasileira, a EPL, nos convidou para assinar um acordo de cooperação técnica. Pode passar. Bom, agregação de valor, não tem como sair daí. Nós estamos muito bem em status, apesar desses probleminhas, mas o que aconteceu no Paraná tem que servir de exemplo para mudar o sistema, né? A BIEC trocou de 10 para 20, trouxe gente para o mercado interno, porque tem que oxigenar o processo, né? Acordo comercial, nem falar, né? Se a gente partir para acordo de bloco, nós estamos ferrados. Enquanto não tomar a decisão de fazer bilateral, imagem do país, todo mundo ajudou, corporativa, muito obrigado, né? Qualidade do produto, pode passar. Aquele outro ali, já vai terminar. Esse também é meu problema, que eu só resolvo com o mercado. Porque o Razildo, na casa dele, ele come 3 traseiros para um dianteiro. E como não tem milagre genético, algum pedaço vai ter que sobrar, e eu vou ter que botar em outro lugar. Apesar de aqui estar errado e trocado, e esse é o primeiro erro, que foi um cara da Exal que fez isso aí, né? O que tu tem? Ó, eu tenho na parte zona 1 nobre, contra filé e alcatra, eu tenho 26 quilos, 15% do peso e 33% do valor. Enquanto que aqui nessa parte 3, por exemplo, eu tenho 52 quilos, 29% do peso e 24% do valor. Eu tenho que trabalhar nisso aqui e procurar o melhor mercado para tudo, né? E aí entra a história da importância de cada mercado. O mercado americano é importante por quê? Porque ele me resolve esse problema aqui. E mais do que isso, preste atenção que nós estamos diante de um grande problema. Se por um lado, diagnóstico pessoal, se por um lado estimula-se a produção de carne suína e de aves, se comprova que não existe falta de suprimento. Mas preste atenção na capacidade de industrialização, né? Tentem comprar vários produtos industrializados, ver se vocês encontram, né? A necessidade de se fazer fábricas que tenham capacidades industriais compatíveis com o avanço do mercado, que são de fato valores agregados. Pode passar. E aí está o grande exemplo que a gente não está parado. Nós encomendamos um trabalho excelente de brand, que se alguém quiser, a gente pode mandar uma cópia, depois é só vocês mandarem para a BIEC. Onde é que a gente está na hierarquia da carne? Nós não estamos muito bem, porque a visão que o mundo tem do Brasil é carne ingrediente ou carne culinária. E quem paga mais é a carne gourmet, né? Quantos de vocês estão em São Paulo vão no Outback? Né? Filé alto, coisa e tal, uma cebola de 6 quilos transgênica, sei lá o quê, né? O que tem? Eu estou aqui, ó, passa o outro, que é o último, né? Pode passar. Olha só, o salto que eu posso dar. Eu estou aqui, a minha percepção é Índia, carne ingrediente, né? Então, nós estamos no meio do caminho. Aqui atende um pouco a culinária, mas o mercado gourmet está reservado um pouco em relação à raça, vamos considerar, né? Mas mais do que isso, eu tenho que partir para esse espaço, porque eu tenho espaço para agregar, porque eu tenho qualidade do produto, porque se o frigorífico falar, você ouvir a cava que eu preciso um boi com a cobertura de 4 milímetros, etc., e remunerar a contento, eu vou ter esse animal. Por isso que eu insisto em a gente inverter a cadeia. Então, essa conclusão que se chegou, mas todas aquelas listas de benesse que o Alexandre falou, né? Área cultivável, temperatura, fotossíntese, um índice pluviométrico de 400 milímetros,
Toda essa dádiva que ele mostrou muito bem é o que se trata. A percepção que se tem que 50% do mercado ainda, que é o que mais come, o que mais importa, né, que melhor paga, que eu não tenho acesso, corrobora com o raciocínio dele que se nós tivermos competência, né, e a gente mudar e quebrar alguns paradigmas, a chance de sucesso nos próximos anos, e bastante anos, né, seguramente dá um referendo positivo à nossa participação. Eu encerro aqui, agradeço muito e muito lisonjeado. Muito obrigado.